A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita satisfação damos início a mais um programa Conexão com Deus. Conosco aqui no estúdio está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Isabel. E aí, tá tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Hoje o nosso programa trata de um assunto magnífico, né? Com grande esperança, com grande paz para a nossa alma, que é a ressurreição de Jesus como garantia da nossa ressurreição. É isso aí, reverendo, e nós vamos conversar sobre isso com mais detalhes logo depois do intervalo. Então eu te convido a permanecer aí conosco, nosso intervalo ele é bem rapidinho, já em alguns instantes nós estamos de volta, esperamos você. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casemiro e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. O ensino da Palavra de Deus é um forte alicerce que proporciona o amadurecimento da igreja. Por esse motivo, a Escola Bíblica Dominical é parte essencial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aqui, esse importante instrumento para a educação cristã possui classes específicas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais. Essa é uma atividade que envolve pessoas de todas as idades. E além de consolidar o conhecimento da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical também é uma excelente oportunidade para socializar e fazer novas amizades. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Escola Bíblica Dominical tem início às 9h30 da manhã. Anote o endereço e nos faça uma visita. Avenida Nações Unidas, número 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. O tema da nossa conversa de hoje com o reverendo Hernandes Dias Lopes é a ressurreição de Cristo. Um tema muito interessante e muito essencial para a nossa vida, né? Entender a respeito da ressurreição de Cristo, não é, reverendo? É essência, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria sido um fracasso. Alguém que foi vencido pela morte não pode ser salvador, não pode socorrer ninguém, não tem o poder de transformar vidas. E ainda se questiona se realmente Jesus ressuscitou, né? Isso desde o início, Isabel. Você nota que lá no próprio registro do Evangelho de Mateus, diz que subornaram os guardas lá para eles contarem outra história. Depois vêm os críticos, os céticos, dizendo o seguinte: não, ele nem morreu, ele teve um desmaio. Quando foi colocado lá no túmulo, ele recobrou o ânimo e saiu. Outros dizem, não, os discípulos foram no túmulo errado. Então, muitas teses, teorias se levantam para dizer, não, ele não ressuscitou. Porque, na verdade, o inimigo sabe que se de fato Jesus ressuscitou como ressuscitou, a vitória é selada, a vitória é garantida. Ele venceu a morte. E ele morreu pelos nossos pecados, então o sacrifício dele foi aprovado, foi aceito. Então, tem esperança para nós. Né? E existem evidências da ressurreição de Cristo, reverendo? Muitas evidências. Veja bem, nós não podemos provar, Isabel, cientificamente que Jesus ressuscitou, porque cientificamente falando, nós falamos de uma prova que se leva para um laboratório e reproduz aquela experiência quantas vezes você quiser.
A ressurreição de Cristo é uma prova judicial. Como é que nós sabemos que ele ressuscitou? Primeiro, ele disse que ressuscitaria. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, de tal forma que a morte dele não foi um acidente e a ressurreição dele não foi uma surpresa. Todas as vezes que ele falou da sua morte, ele disse que ressuscitaria. E ele ressuscitou. E ele apareceu a várias testemunhas. Apareceu às mulheres, a Maria Madalena, apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez, muitos dos quais ainda viviam na época que o texto foi registrado, aqui em 1 Coríntios 15. Então, a ressurreição dele não foi escondida. Ele ressuscitou e ficou com os seus discípulos 40 dias antes de ir assunto aos céus. De tal forma que há robustas evidências de que, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. E qual é a importância, reverendo, da ressurreição de Jesus? Olha, o apóstolo Paulo, quando escreveu sobre esse assunto, ele foi tão contundente, aqui em 1 Coríntios 12, que ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, é certo que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, que esperamos apenas para as coisas desta vida. Ou seja, não dá para você remover a ressurreição de Cristo e ainda ser cristão. O cristianismo cairia por terra, entraria em colapso. Porque a Bíblia é um livro que se encaixa. A mesma Bíblia que mostra que Jesus morreria pelos nossos pecados, também mostra que ele ressuscitaria para a nossa justificação. Se ele não ressuscitou, esse livro é uma tolice. Se ele não ressuscitou, um cristão é um tolo. Se Cristo não ressuscitou, os mártires morreram por uma quimera, por um sonho, por uma utopia, por um mito. Mas de fato Cristo ressuscitou, é o argumento de Paulo aqui no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Existem várias crenças, né? O nosso país ele é cheio de várias crenças. Mas vamos falar a respeito da ressurreição de Jesus e também de nós. Se Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar? Este é o argumento de Paulo, porque veja bem, por que Paulo escreveu 1 Coríntios 15? Por causa da influência da filosofia grega dentro da igreja cristã. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Por que não? Por causa do dualismo grego. O grego achava que o espírito é essencialmente bom e a matéria é essencialmente má. Por essa causa, os gregos não acreditavam na criação, na encarnação, nem na ressurreição. Na cabeça do grego, a morte libertava a alma da prisão do corpo. Então, para a cabeça de um grego, essa alma voltar ao corpo não é glorificação, é retrocesso. Então, o que eles pensavam? A ressurreição de Cristo era fato tão contundente para eles que eles até acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas não acreditavam que os mortos em Cristo pudessem ressuscitar. E o argumento de Paulo é esse. Olha que coisa maravilhosa Paulo escreve aqui. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. O que Paulo está argumentando é o seguinte: não dá para você aceitar metade do pacote e rejeitar a outra metade. Se você crê que Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, então os mortos não vão ressuscitar. Cristo ressuscitou como primícias dos que dormem, dos que estão mortos. Então, nós vvamos ressuscitar. De que maneira? Essa é uma coisa maravilhosa.
com um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial. O nosso corpo será um corpo perfeito. Ninguém vai ressuscitar. Morreu uns 100 anos, já dentro da senilidade, vai ser um senil lá no céu glorificado, ou um feto que não chegou a nascer, vai ser um feto glorificado, ou um bebê que não sabia andar ainda, vai engatinhar lá no céu glorificado. Não, nós vamos ter um corpo perfeito, pleno, sem defeito físico, sem enfrentar cansaço, sem enfrentar enfermidade, sem enfrentar fadiga. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. E essa é a esperança, reverendo, que tantos discípulos que escreveram em suas cartas às igrejas, muitos deles falam, né? Mantenha viva a sua esperança, essa é a esperança que nos move. Nós temos uma viva esperança em Cristo, porque veja você que o apóstolo Paulo escreve, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você nota que o que o homem oferece não satisfaz. Olha o Brasil, as pessoas ricas querendo mais dinheiro. Por quê? Porque não tem, o coração do homem é um buraco sem fundo. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Ele mata, ele mente, ele corrompe para ter. E quando ele está insatisfeito. Ele vai buscar prazer na bebida, bebe, 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 bebe. Quanto mais ele bebe, mais necessidade de beber ele tem. E no fundo da garrafa, a felicidade não está lá. Ele vai para o prazer sexual, ele tem aventuras e mais aventuras, e mais aventuras e mais aventuras. E ele percebe que quanto mais ele pula para dentro dessa aventura, mais infeliz ele é. Ele tem sucesso, o nome dele está aí na mídia, o nome dele está na crista da onda, é um ator famoso, é um artista famoso, é um cantor famoso, é um jogador famoso, mas ele percebe que lá no fundo, toda aquela glória humana não traz felicidade. A nossa felicidade está em Cristo, a nossa felicidade está em Deus. E se nós já podemos antegozar esta felicidade aqui, pelo menos proporcionalmente, com um penhor, saiba que nós temos uma eternidade inteira, de gozo completo, de felicidade plena, onde não vai ter presença de dor, nem de lágrima, nem de doença, nem de luto, nem de morte, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigada, viu, reverendo? Estamos é um privilégio. No finzinho do programa. Muito obrigada mais uma vez, viu? É uma honra estar aqui com você. Viu só, a gente no início do programa adianta o assunto e te garante, né, que você vai aprender, que você vai realmente ter conhecimento a respeito de assuntos importantes, né? Espero que você tenha gostado desse programa e te convido para estar conosco também no próximo programa, sempre nesse mesmo horário, sempre nessa mesma emissora, aos sábados. A gente se encontra para ter aí momentos de comunhão muito legais, né? Muito gostosos, digamos assim, na presença de Deus, conhecendo mais do nosso Criador, não é, reverendo? Exatamente isso. Eu quero reiterar o convite para você estar conosco na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós queremos muito ajudar você. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, nós estamos interessados na sua vida, na sua família, em abençoar sua vida e a sua família. Venha, traga a sua família, participe conosco. Nós queremos ser uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Até o próximo programa. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.